Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E hoje a gente vai falar de umas coisas assim interessantes. Você lembra da aula passada? Que a gente falou sobre quando o empregado de Abraão vai buscar uma esposa para Isaac? E aí, a gente vai falar agora sobre esse retorno com a Rebeca, como foi esse encontro com Isaac. E a gente vai falar também de uma coisa que eu acho que você vai achar muito interessante. Gênesis 24:61, tá? Na aula passada a gente falou que o empregado vai até a casa de Rebeca, conversa com eles e tal, para levar a Rebeca. Então Rebeca e suas empregadas se prepararam. Rebeca e suas empregadas, tá? Rebeca não é ferrapada, não. Montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaac tinha vindo ao deserto, onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Se você não sabe que poço é esse, volta na aula sobre Agar, você vai saber. Agar e Abraão. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo quando viu que vinham vindo camelos. Rebeca também olhou e quando viu Isaac desceu do camelo, perguntou ao empregado: "Quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção?" Respondeu ele: "É o meu patrão." Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaac tudo o que havia feito. Então Isaac levou Rebeca para a barraca onde Sara, sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaac amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. A mente de uma pessoa romântica já criou a cena, né? Inclusive, é por isso que existe a licença poética. A licença poética nos filmes e novelas e tal é pegar esse texto porque ele não vai falando detalhadamente da história e eles constroem uma história por cima disso. Então, pessoal que gosta muito de assistir novela, lembre-se, é inspirado na Bíblia, mas não é a Bíblia. Não confie em tudo que você vê, porque a licença poética é necessária para construir. Porque, por exemplo, aqui a gente não fala de um romance, que a gente não fala do olho no olho, que deu aquela coisa. Não fala. A Bíblia não tem esses detalhes. Então, a licença poética permite que eles possam alterar o texto, mas é uma história inspirada na Bíblia. Não é a Bíblia. Nem tudo que está lá está aqui na palavra de Deus. E para a gente aprender, a gente precisa aprender o que está na palavra de Deus. Então, vamos lá. Capítulo 25. Ó, se arruma nessa cadeira. Presta atenção nisso aqui, porque você vai ficar besta. Abraão casou com outra mulher. Pois é, era isso que eu queria te mostrar. O nome dela era Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinra, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. 6. Deixa eu te mostrar. Aqui, versículo 7. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e se reuniu aos seus antepassados no mundo dos mortos. Ponto. 175. Te contar o detalhe que eu queria, vamos parar para pensar aqui na tia. Com 75, Deus fez uma promessa. Ele viveu mais 100 anos. Mas, Grazi, não estava escrito na Bíblia que agora a humanidade só ia ter 120? Estava. Ou melhor, está. Como é que ele viveu 175 anos? Vamos parar para pensar? Deus fez a promessa. Deus cumpriu a promessa. Abraão foi obediente? Tinha direito de viver a promessa. A idade limite para o ser humano é 120. Mas a gente está falando dos deuses, Senhor dos senhores. Abraão não poderia viver, nem, ou melhor, nem ver Isaac ter, como é que falam? Casar. Pela idade dele, ele não suportaria. Com 100, Isaac nasceu. Isaac só casou com 40. E aí? Mas Deus fez a promessa. Então, ai, Senhor, já passou tanto tempo que é melhor desistir. Hã? Você tá falando de desistir para Deus? Ele aumenta teu tempo de vida,
rapaz. Aprende a confiar naquele que fez a promessa. Para de ficar dando volta. Ó, te dá uma dica. Vai lá para a palestra Propósito de Vida. Entende o propósito de vida. Agora continua a sua vida. Gente, a sua vida vai mudar quando você conseguir entender o propósito de vida. Você precisa entender que você não precisa ficar buscando um propósito. Você precisa entender o que é propósito. Então, acabando esse vídeo aqui, vai lá no meu canal Propósito de Vida, com Graziela Leão. Assiste aqueles vídeos. São 3 videozinhos só. Mas que a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois de você entender isso. Tá bom? Agora vamos seguir aqui. Abraão vive 175 anos. Gente, lembra que Sara, quando recebe a promessa, Sara ri? E Abraão também ri, porque fala, gente, a gente tá velho, tá tudo murcho aqui. Você lembra disso? Agora eu te falo, se já tava ruim, então vamos lá, no mínimo 140 anos, no mínimo. Ele ainda casa de novo e ele falou que não teria, Sara fala para que não teria atividade sexual. E aí ele ainda tem, cadê, gente, que eu queria ver aqui, quantos filhos? Zinran, Joxan, Medan, Midian, Isba, Suan, 6. Então ele teve Ismael, ele teve Isaac e ele teve mais 6 filhos de um outro casamento, de um velhinho que ninguém dava nada por ele. Todo murchinho. Olha como é que Deus faz. E morreu com 175 anos. Deus ainda deu mais 55 anos a mais. Confia no Deus da promessa, porque, ó, essas coisas eu fico impressionada. Na próxima aula a gente vai falar sobre o nascimento de Esaú e Jacó. E aí daí a gente já vai, ó, a gente já chegou na metade do Gênesis, gente. A gente ainda vai falar aqui nesse curso sobre Esaú e Jacó. A gente vai falar sobre enrolamento, não vou falar enrolamento, a volta de Jacó, né? A gente vai falar sobre José. Nossa, José é uma aula, assim, excepcional. Quem fez Propósito de Vida, aula 3, sabe do que eu tô falando. José é José. E daí a gente já vai para Moisés, e de Moisés a gente termina Gênesis. E eu espero... Não, a gente não vai chegar... Não, Moisés já é Êxodo, né? Gente, tem bastante coisa, né? Vem com a gente, porque com certeza vai ser muito produtivo. Deixa seu comentário, a aula hoje foi tão rapidinho. Escreve rapidinho um comentário, porque isso ajuda, me ajuda a ter mais vontade de fazer, ajuda o YouTube a entender que é necessário enviar meus vídeos para outra pessoa. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, envia para alguém que está precisando aprender um pouquinho da palavra de Deus e confiar na promessa. Envia para alguém que está precisando voltar a confiar, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu, se você não sair do caminho. Que Deus te abençoe. Paz.